11 horas 48 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e uma operação policial foi deflagrada na manhã de hoje na cidade de Palmeira dos Índios para cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. A ação foi coordenada pelos delegados Alexandre Leite, gerente de Polícia Judiciária da área, e Rosivaldo Vilar, titular da 5ª Delegacia Regional de Palmeira dos Índios. A operação resultou na prisão de 4 homens, sendo 3 em flagrante e um de 53 anos por mandado judicial acusado de assassinato de uma mulher em 2009. Foram ainda apreendidas armas de fogo, drogas e dinheiro. Essas são as imagens aí dessa operação que aconteceu na manhã de hoje em Palmeira dos Índios. E olha, o SAMU aqui de Alagoas informa que o número 192, que atende a população da 2ª macro-região de saúde, formada pelas cidades do Agreste e Sertão aqui de Alagoas, estará temporariamente indisponível para receber ligações na tarde de hoje. A interrupção do serviço se deve a uma manutenção na rede elétrica da central de Arapiraca. Nesse caso, gente, em casos de urgência e emergência dessa população, essas regiões então precisam solicitar atendimento diretamente para 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, tá bem? Então fica para vocês aí essa informação. A partir de agora à tarde, o 192 para a região de Agreste e Sertão aqui de Alagoas estará interrompido. Então, se vocês precisarem, aciona o Corpo de Bombeiros através de 193, tá bem? A gente agora vai conversar aqui a respeito da coluna, de Arnaldo Ferreira, que traz para a gente detalhes a respeito de uma reunião que aconteceu durante o presidente da AMA, lá em Brasília, Ele pede o apoio do governo federal para que dê continuidade à Operação Carro-Pipa aqui no nosso estado. Sem água, o sertanejo, o agrestino, eu estou falando aí de 350 mil alagoanos, vão viver uma situação muito difícil no verão. O Exército suspendeu os caminhões, mais de 100 caminhões-pipa, que levava água para 35, 38 municípios que decretaram situação de emergência. Desde 2019, Alagoas não opera mais com caminhões-pipa, algo em torno de 100 caminhões, por falta de recursos federais. A situação levou o presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, o prefeito de Cacimbinhas, Hugo Vanderlei, do MDB, a Brasília. Ele está em Brasília negociando com o Ministério do Desenvolvimento Regional a volta dos caminhões-pipa para as comunidades rurais do Sertão e do Agreste. Há uma expectativa muito forte, mas dificilmente vai conseguir alguma coisa. Então ele deve deixar este pleito também com a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Sem água, não dá. Que coisa boa. A gente já volta aqui depois da análise de Arnaldo Ferreira e ele já anunciou a entrada dele aqui no jornal, Viderlan Araújo entrando aqui no nosso programa, trazendo detalhes, gente, dos jogos que aconteceram. Viderlan... À disposição do nosso companheiro aqui, contagiante, Orlando. Tá ligeiro ele hoje, Tá ligeiro. Olha, Holanda venceu o Catar por 2-0 e Senegal venceu Equador por 2-1, A gente tem aí detalhes. Inclusive, Equador tá... O que está acontecendo com o Equador, hein, Viderlan? Orlando, dizem que Catar... Rapidinho, eu não estive aqui ontem, mas eu quase acertei o placar, viu? Quase mesmo, Orlando. Você colocou o quê? 2-1 foi para Orlando? 0-0. Ah, 0-0. Eu falei que quem falou 2-1 fui eu. Eu falava que o jogo do Brasil com a Suíça seria um jogo de placar mínimo e de fato foi, por conta desse grau de dificuldade. A defesa da Suíça é considerada uma das melhores da Europa e dentro daquele ferrolho que foi armado, o Brasil teve muitas dificuldades para poder conquistar realmente espaços. Nós esperávamos até uma partida de mais espaço. Mas o que importa, Porlane, no final das contas, é que venceu. O que importa é isso. Sobre os resultados de ontem, Porlane, Catar se despediu, a seleção anfitriã da Copa se despediu com mais uma derrota, que é considerada, inclusive, como pandeiro em época de carnaval.
Sabe por quê, Porlane? Por quê? Apanha mais do que tudo na escolação. É igual o pandeiro. Rapaz, o Catar foi embora e não conseguiu fazer nada que pudesse, assim, representar aquele povo, né? Os sheiks que investiram bastante. Foi uma Copa que custou uma fortuna, né, para o Catar e muita gente esperava que o Catar pudesse marcar pelo menos um golzinho na Copa, tal. Saiu e não vai deixar saudade. O detalhe, Porlane, é que ontem tivemos também jogos eletrizantes. Os jogos, eles passaram a ser de meio-dia e às 4 da tarde. Acabou aquela ideia dos jogos de 10 da manhã, de 7 da manhã, porque estamos na última rodada da primeira fase da competição. Então, o que é que isso implica? Implica o seguinte, daqui a pouco nós vamos ter 2 jogos pelo grupo D e 2 partidas pelo grupo C, à tarde, às 4 horas. Meio-dia, 2 jogos pelo grupo D. O Brasil só joga na sexta-feira contra Camarões e o técnico Tite deve fazer várias mudanças na seleção brasileira. Ele já não conta com o Danilo, já não conta com o Neymar, não conta também agora com o Alexandre. Então ele deve aproveitar esse jogo, já que o Brasil está classificado, já só faltando confirmar matematicamente a primeira colocação do grupo e colocar uma equipe bastante modificada nesse jogo, Porlane. A gente vai ter então um jogo mais morno. Um jogo morno, um jogo em que nós teremos também uma probabilidade da Suíça passar para a próxima fase da competição, mas não dá para também desacreditar a Sérvia só depende de si, mas tem que vencer a Suíça para poder se classificar. E o Brasil, para ser primeiro do grupo, matematicamente só precisa de um simples empate. Pode até perder ou empatar mesmo para poder ficar com a primeira colocação. Se o Brasil passar, atenção, Porlane, coloque na sua agenda. O jogo das oitavas de final, que pode ser contra a Gana, que venceu ontem, né? Pode ser também contra... além de Gana, o Brasil poderia enfrentar, na verdade, o Uruguai, mas o Uruguai também perdeu para Portugal. Então, essa situação vai ser definida com os jogos no decorrer da semana. O que é certo é o seguinte, o Brasil joga na segunda-feira, se ficar em primeiro do grupo, às 4 da tarde. Então, vai colocando na sua agenda aí, porque o tempo é curto, sexta para segunda, 3 dias, né? É verdade. Viderlan, me diz então, vamos falar também sobre os resultados, né, dos jogos de ontem para o grupo B. O grupo B da competição, Porlane, só passando exatamente a ideia dos resultados. O País de Gales acabou perdendo para a Inglaterra. Foi um jogo também de muitos gols. A Inglaterra fazendo valer esse posto de ter chegado forte para a Copa do Mundo. Talvez uma das seleções de 2002 para cá mais fortes que a Inglaterra já tem lançado para a disputa do Mundial. E no outro jogo, os Estados Unidos venceram o Irã. O que acontece? Para mim, a esfera do futebol ela tem que ficar somente dentro de campo, Porlane. Por que eu estou dizendo isso? Porque os iranianos eles estão sendo ameaçados, os jogadores iranianos estão sendo ameaçados por ter se manifestado durante a Copa do Mundo em não cantar o hino do país em repúdio, né, em protesto a um episódio que ocorreu exatamente em seu país, em que uma jovem foi covardemente agredida e assassinada por não utilizar aquele aparato feminino que é obrigatório no país. E aí, a família desses jogadores, nesse exato momento, estão sendo ameaçadas. Os jogadores também passam por um momento triste, né, no Irã, diante dessa eliminação na Copa do Mundo, por tudo isso que está acontecendo. E aí o recado chegou, Porlane, da seguinte forma: vocês se comportem. Se fizer gracinha na Copa do Mundo e não cantar o hino do país, a família de vocês vai sofrer. E isso realmente é uma situação que a CNN trouxe ontem, que todo mundo, todo o planeta está repercutindo, que gera esse repúdio, né, coletivo diante dessas regras e essa cultura muito rígida que se aplica naquele país, no Irã. Pois é, né? A gente, até onde o futebol, política se mistura, né? A intolerância está enorme, Porlane. O que a gente pode, eu acho, no meu ponto de vista, né? O que a gente deve entender é que quando a gente coloca um time para representar toda a nossa seleção, a gente está colocando ídolos lá no time, né? E que eles influenciam diretamente também a população. Eu acho que essa participação e essa mistura não tem como a gente, no meu ponto de vista, não tem como a gente separar. E aí... assim, Porlane, eu sou contra qualquer tipo de violência, respeito toda e qualquer cultura, mas quando se fala de violência, não vou falar somente de violência contra a mulher, mas eu vou falar da violência contra a vida humana, tá certo? Eu sou contra qualquer tipo de violência e eu jamais vou aplaudir, seja no esporte ou fora do esporte, qualquer tipo de violência que seja provocada contra a vida humana. Não um caso específico como esse, mas você imaginar, por exemplo, em não ter uma roupa a utilizar ou ter uma obrigatoriedade de utilizar essa roupa
roupa que você está vestida, porque você pode ser linchada e até mesmo morta, isso é uma coisa, é uma aberração, é um exagero. Respeito todas as culturas, mas a coisa dessa forma, para mim, não tem respeito, sinceramente. Né? A gente está vendo então aí os jogadores do Irã levando toda a sua população a pensar sobre esse caso, né? Pelo menos eles levam as pessoas a pensarem sobre esse caso e de repente aí vir, uma nova discussão para novas leis, né? Afinal de contas, a gente já está no século XXI. É verdade. E a gente não pode mais admitir que esse tipo de coisa aconteça, independente de cultura, né, Viderlan? Isso, porra. Olha, vamos aí então, a gente tem também os jogos de hoje, né, pelos grupos C e D. Daqui a pouco começando, né? As duas partidas nós vamos repercutir daqui a pouco a definição, mas para nós aqui da América do Sul, a partida mais importante é da Argentina contra a Polônia, né? A Argentina pode de fato ficar fora da Copa, viu, Porlane? Verdade. Pode ser confirmada a saída da Argentina hoje. Então esse jogo vai ser para nós aqui o jogo de maior atenção, às 4 da tarde contra a Polônia. A Polônia é uma grande seleção, não vai ser um jogo fácil. Esse grupo da Argentina, além da Argentina não estar fazendo boas apresentações, é um grupo muito difícil. Então, quem sabe amanhã aqui, né, quando você estiver novamente no comando do TV Mar News, eu estarei falando com muita alegria da eliminação dos argentinos. Quem aí está se preparando para secar, então, a gente? Eu estou aqui a caráter. Viderlan, muito obrigada. Um abraço, Porlane. Daqui a pouco aqui no estúdio nós vamos falar de rally, viu, Porlane? Tem um evento que está sendo preparado lá para o Litoral Norte neste final de semana. Os organizadores do evento já marcando presença aqui no estúdio. Vale a pena conferir. Eu sei que você gosta de esporte radical e vai ser aqui o carro-chefe hoje, além da Copa do Mundo, no canal Esportes. Muito bom. E tá imperdível. Obrigada. Isso, obrigado, Porlane. Pois é, viu? É o canal Esporte Imperdível. Hoje você segue aqui na nossa programação, que você vai conseguir assistir, então, Viderlan Araújo comandando o canal Esporte. Eu vou me despedindo do TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã, às 11 horas, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá. Esse é o verdadeiro